Olá, crianças, tudo bom? Vamos para a nossa primeira aula, então, de geografia. Nessa aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre as diferenças do campo e da cidade e vamos aprender também um pouquinho sobre migração, tá bom? Então, primeiro vocês assistam a aula, depois vocês leiam o texto que está no grupo e respondam as atividades do link, certo? Então vamos lá. A primeira questão é sobre a diferença do campo e da cidade. Nós moramos, né, dentro de uma cidade, dentro da área que a gente chama de urbano. Como assim, área urbana? Qual que é a diferença da área urbana e da área rural? Dentro da área urbana, a gente tem casas, temos ruas, temos igrejas, temos vários tipos de estabelecimento, igual nós vivemos, no qual local onde nós vivemos. Na área rural, não. Na área rural, geralmente é uma área um pouquinho mais afastada, com uma grande quantidade de terras, pois essas terras são utilizadas o quê? Para plantio, para criação de animais, enfim, são utilizadas para vários outros recursos, certo? Então, dentro da cidade, a gente geralmente tem um espaço que um pouquinho reduzido. Nós temos uma casa, o nosso espaço fechadinho, tudo certinho. Agora, no campo, geralmente são fazendas, casas pequenas, onde tem esse grande espaço de terra que eu falei para vocês, onde que são plantadas coisas. E qual que é a importância do campo para gente, da área rural lá? Qual que é a importância deles para nós? A importância principal deles para nós é o que? A plantação de legumes, verduras, hortaliças, raízes, frutas, enfim. É todo esse tipo de plantio que a gente não consegue fazer dentro da nossa casa. A gente até consegue plantar uma coisinha ou outra, mas plantar tudo isso, imagina vocês ter espaço para plantar arroz, feijão, trigo para fazer farinha de trigo, plantar milho para vocês comerem o milho. Imagina vocês ter que plantar um pé de laranja para vocês poderem chupar a laranja na casa de vocês, ter que plantar um pé de manga para poder chupar manga, ter que plantar um pé de jabuticaba para comer jabuticaba. Então imagina a gente ter que plantar toda a nossa alimentação na nossa casa, a gente não consegue. Então o campo ele tá aí para fazer esse plantio. Eles têm geralmente eles fazem esse plantio num local onde tem uma terra mais apropriada, onde tem um clima mais apropriado. Não é tudo que a gente consegue plantar na nossa casa, porque tem planta que ela gosta de um clima que não é tão quente. E aí, por exemplo, a nossa região que já é um pouquinho mais quente já não fica tão legal. Enfim, o campo ele é responsável por tudo isso, ele é responsável também pela criação dos animais. Então a carne que a gente come, seja de porco, de vaca, de galinha, todas essas carnes são cultivadas aonde? São produzidas, aliás, são criadas lá no campo também. E a cidade? O que a cidade dá de bom para o campo? A cidade ela vai fazer o que? Ela vai pegar todo esse material, além dessas coisas que eu falei da alimentação, mas a cidade também pega matéria-prima. Então ela pega ferro para construir ferramentas, ela pega borracha para o látex para fabricar as borrachas. Então geralmente são nas cidades que temos as fábricas, que nem Sertãozinho. É uma cidade muito conhecida como uma cidade bem industrial. Então é uma cidade que tem várias indústrias, que produz vários objetos, vários materiais, vários produtos que nós também utilizamos no nosso dia a dia. Então a cidade, além de tudo, tem essa função também, que é o que? A fabricação desses materiais que o pessoal no campo também usa, além da gente, né? Roupas, enfim, todo esse tipo de... Todos esses objetos, essas coisas que nós usamos no nosso dia a dia são o quê? São fabricados aqui na cidade, em sua maior parte, tá? Não estou falando que não tenha fábricas no campo, mas pode ser que tenha, mas a maior parte delas são o quê? São dentro das cidades, tá? Por que as fábricas são dentro das cidades, geralmente, professor? Não estou falando bem no centro, né? Você não vai andar no centro da cidade e de repente, opa, tem uma fábrica aqui. Geralmente não. Essas fábricas grandes, elas ficam dentro das cidades, mas no ladinho um pouquinho mais afastado, mas dentro da cidade. Por quê, professor? Porque elas têm que estar perto das pessoas que vão trabalhar. Então se eu vou lá e faço uma fábrica minha lá longeão, mas bem longe mesmo, bem lá no campo mesmo,
Como que as pessoas vão trabalhar? Imagina o gasto que a pessoa vai ter que ir até chegar nessa fábrica, para trabalhar, depois voltar. Então acaba não compensando. Agora, se eu já tenho uma fábrica mais perto da cidade, mais perto da população, eu consigo funcionário mais fácil, consigo facilitar a minha vida, certo? Agora, a gente já viu sobre as diferenças, a importância de cada um. Agora a gente vai ver como que é feito esse transporte. No Brasil, o transporte de todas essas matérias, desde que seja das indústrias, desde as coisas do campo, a maior parte é feita através das rodovias, tá? Então, através de forma terrestre, eles pegam os caminhões, abastecem os caminhões e entregam. Qual que é a vantagem? A vantagem é que o caminhão a gente consegue entrar em qualquer lugar. Qualquer lugar não, mas basicamente qualquer lugar. Né? Se for uma rua muito estreita, já fica um pouquinho mais difícil um caminhão conseguir transportar. Mas geralmente o caminhão é um meio de transporte super fácil de você chegar em qualquer lugar que você queira. Então, com o caminhão, eles conseguem transportar as mercadorias bem tranquilo. Tá? Qual que é a desvantagem? O custo é muito alto do caminhão, porque o caminhão ele tem aquela carga limitada. Encheu o caminhão, acabou, não consegue levar mais nada. E ele tem um custo alto, tem o custo do combustível, tem o custo dos pedágios, então acaba ficando um pouquinho mais caro, só que você consegue chegar rápido. E além disso, você consegue também chegar em qualquer cidade. Eu quero entregar um caminhão de melancia em Sertãozinho. É a forma que eu consigo chegar aí mais fácil. É através de um caminhão, através do nosso meio de transporte, o que? Terrestre. E a gente também tem outras formas. Um outro nosso que nós temos e utilizamos bastante, deixa eu ver aqui. O rodoviário, isso eu estou falando em 2013. O rodoviário tem dados de que 61% das nossas mercadorias são entregues pelo rodoviário, então pelas nossas rodovias. 61%, é mais da metade, certo? E temos também o ferroviário. O ferroviário é 21%, tá? É um pouquinho bem menos do que o nosso rodoviário. Como que funciona no ferroviário? Pelas ferrovias, pelas linhas de trem, a gente também consegue transportar essas mercadorias, só que a gente tem um pequeno porém, não é todo lugar que essas rodovias chegam, né? Então, qual que é o problema? Por exemplo, se eu for entregar em Sertãozinho um caminhão de melancia, eu preciso entregar um monte de melancia em Sertãozinho. Como que eu vou entregar? Se eu for querer entregar pela ferrovia, eu preciso saber o quê? Se tem alguma ferrovia que entrega em Sertãozinho. Se não tiver, não vai dar certo. Ou eu entrego uma cidade próxima que tenha de ferrovia, porque ferrovia sai bem mais barato financeiramente, tá? E eu consigo levar uma carga maior, é só engatar mais compartimentos, certo? Só que o problema é esse, chegou, não é todo lugar que tem o que acesso à ferrovia. Então pode acabar atrapalhando nesse sentido, tá? É a questão da flexibilidade de pontos que eu consigo entregar. E um outro que é menos usado ainda, que é pelo marítimo, que é quando é entregue por navios. Tá? Geralmente o navio também consegue ter uma capacidade bem maior do que, por exemplo, um caminhão. Só que o problema do navio é que ele anda no mar. A gente consegue entregar, ou no rios, enfim. A gente consegue entregar alguma coisa, por exemplo, Sertãozinho. Um navio de melancias eu consigo entregar em Sertãozinho através do meio de transporte marítimo? Não consigo, tá? Até que o marítimo é só 13%, tá? O marítimo ele é bem em conta também, tá? O custo dele é menor para fazer essas entregas. Ele é um pouquinho mais demorado, né? Porque o navio não consegue atingir a mesma velocidade do que um trem, do que um caminhão, né? Só que o problema dele é esse, é justamente o que? A limitação de lugares para entrega, certo? Então, dependendo da entrega, no nosso país, né, é mais fácil a entrega através do meio rodoviário, certo? E agora, para nós finalizarmos, a gente vai falar um pouquinho sobre migração. Migração é quando uma pessoa muda de uma cidade para outra, tá? Geralmente tem algum motivo. Ninguém fala assim, vou mudar de cidade porque eu cansei. Pode ser que também tenha, né? Mas geralmente nós temos um motivo dessa migração.
Como que funciona a migração? Migração pode ser de uma cidade para outra. Eu estou aqui em Ribeirão Preto, mas eu quero mudar para Sertãozinho. Então eu estou migrando para Sertãozinho. Ah, eu estou aqui em Ribeirão Preto, mas eu não quero mais morar em Ribeirão Preto, quero morar lá na Bahia. Aí eu vou lá, eu quero morar lá em Salvador. Aí eu saio daqui de Ribeirão Preto e vou morar em Salvador. Estou o quê? Estou migrando da minha cidade, do meu estado, do estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, para Salvador, na Bahia. Ah, não, eu cansei de tudo, vou entregar tudo, vou querer morar lá na Itália. Eu posso também. Isso é um outro tipo de migração. Só que quando a gente fala que estamos mudando de país, ele tem um nome, que é a migração. Só um minutinho que eu esqueci. Externa, isso, só estava confirmando. É migração externa. Quando a gente sai de um país para o outro, a gente chama de migração externa. E quando eu mudo de uma cidade, estado, mas eu não saio do meu país, a gente chama de migração interna. E quais são, aliás, os maiores motivos das pessoas migrarem? Eu acho que todo mundo conhece, ou tem alguém na família, enfim, pessoas que mudaram por busca de emprego, né? Esse é uma das maiores motivos, maiores motivações que leva as pessoas a migrarem. Então, eu moro numa cidade que não tem emprego, não consigo achar emprego, entreguei currículo para todos os lugares, não acho. Aí eu já sei que na cidade tal ali, aquela cidade ali, já está precisando mais, lá já tem muito mais emprego disponível. Então o que eu faço? Se eu mudo para essa cidade, eu estou migrando em busca de oportunidade de emprego. Às vezes as pessoas mudam de cidade em busca de vida melhor, de uma qualidade de vida melhor, que é muito o que acontece com o pessoal que vem lá do Nordeste para o nosso estado, por exemplo, o estado de São Paulo. Por quê? O Nordeste é um estado, é uma região, né, do nosso país que temos bastante seca, tem bastante dificuldades sociais, né? Então tem muitas pessoas que saem lá do Nordeste para vir no nosso estado, no Sudeste, ou aqui na nossa região, em busca do quê? Em busca de uma qualidade de vida melhor. Porque lá, em muitas cidades, em muitos pedaços, a situação é bem triste, assim, não tem muitas opções, não tem muita qualidade de vida. Então aqui a gente já tem mais hospitais, a gente já tem mais postos de saúde, temos mais escolas, temos supermercados, temos tudo, querendo ou não, mais perto da gente. Tá? Em outras regiões não é tão fácil assim que nem aqui com a gente. Então tem muita gente que migra, né? Que migra de uma cidade, de um estado para o outro, de uma região para outra, em busca de qualidade de vida melhor. Além do que, também temos as pessoas que migram por desastres ambientais. Como, por exemplo, ultimamente, nos últimos anos a gente viu o desastre Mariana e Brumadinho. Naquela região lá, teve o problema lá das barreiras, veio toda aquela lama. Como que a pessoa vive naquele local? Não tem jeito. Então a pessoa migra daquela região, daquela cidade, daquele lugar, para um outro lugar onde não tenha esses problemas, tá? Também existem as migrações por causa de guerras, então a gente sabe que tem alguns países que estão em guerras, principalmente no Afeganistão, naquela parte lá. Então o pessoal quer fugir das guerras, o que eles fazem? Eles migram para os países que aceitam, que acolhem essas pessoas, né? Para elas tentarem buscar uma vida melhor e fugir da guerra. Tá? Então é isso que eu tenho que passar hoje. Não esqueçam de ler o texto, de responder as atividades e até mais. Tchau, tchau.